tema que nós vamos conversar hoje é sobre o esquecimento do passado. Esse é um tema muito polêmico, gera muitas questões em todos nós, né? Quem já não se perguntou sobre a sua existência passada, né? Quem já não se questionou sobre quem será que eu fui no passado, né? E que tipo de vida eu tive, que tipo de expressão eu manifestei, que tipo de coisas eu construí, eu destruí. Quem já não se questionou sobre isso, né? Por que não lembrar-se do passado? Claro que quando nós humanos nos questionamos, né, ou fazemos algum link, ou alguma analogia, ou comparação, ou intuição, ou informação sobre o passado, observem que sempre nós estamos nos colocando na posição de reis, rainhas, príncipes, nunca nos colocamos nas posições inferiores ou nas posições não muito lícitas, né? Interessante isso. Então, quem de nós já não se perguntou, né? Quem de nós já não quis saber sobre o seu passado reencarnatório? Então, isso é uma coisa muito interessante. E é como eu estou dizendo, isso acontece justamente a gente se questionando e se colocando nessas posições, né, de poder, de dinheiro, de status social, né? A gente se coloca nesse patamar, não se coloca em outras condições ou em outras posturas ou lugares, né? Então, por que nos é dada a faculdade de lembrar do nosso passado? Por que não nos é dada a faculdade de lembrar do nosso passado reencarnatório, enquanto espíritos que somos? Qual é a finalidade de esquecermos o nosso passado espiritual? Então, perguntas que acompanham todos nós, né? Todos aqueles que acreditam na reencarnação. Por que não posso saber quem eu fui em outras encarnações, né? Então, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala de uma forma bem afirmativa de que o homem nem pode e nem deve saber de tudo. Então, existe algo que fica no lugar do mistério, né? Aquilo que é o mistério da existência, o mistério das nossas almas, das nossas vidas. Deus assim o quer, que o homem nem pode e nem deve saber tudo. Há uma sabedoria nisso, né? Esse esquecimento, ele tem muitos benefícios. É sobre isso que nós vamos questionar e conversar aqui hoje, né? Os benefícios de não sabermos, de ignorarmos a nossa história espiritual, né? Então, sem esse véu que encobre certas coisas, o homem ficaria muito ofuscado, né? Como aquele que passa da escuridão à luz sem ter passado por um momento de transição. Então, porque seria muita informação numa encarnação sobre o que nós vivenciamos em outras, né? O que nos trouxe até aqui, que nos configura neste momento existencial, já é suficiente, né? Imagine nós sabendo tudo aquilo que fizemos, ou que não fizemos, que vivenciamos, que experimentamos. Então, quando o espírito é beneficiado por esse véu do esquecimento, né, do passado, ele pode trazer as suas potencialidades, as suas faculdades, as suas qualidades de uma forma mais genuína. Porque ele vai expressar quem ele é, aquilo que ele é. Então, vai expressar, vai trazer, nessa encarnação, diante das circunstâncias que a regem, né, que a configuram, tudo aquilo que ele puder, de forma genuína. Então, isso é que importa. E se ele tivesse informações sobre pessoas, situações, eventos, o quanto isso não estaria comprometendo essa expressão mais genuína daquilo que ele é, daquilo que ele construiu ao longo dos anos, dos séculos, né?
Então, saber do passado de si mesmo causa tudo isso, né? E poderia trazer muitos entraves, muitos impedimentos. Agora, imaginem saber do passado dos outros que estão conosco, na nossa família, nas nossas relações sociais. Então, imaginem o quanto isso teria um efeito maléfico sobre o psiquismo de todos nós, né? E o quanto nós poderíamos usar de má fé dessas informações para prejudicar os outros, né? Ou para criar situações constrangedoras, né? Para si e para o outro, né? Então, quantos efeitos maléficos sobre as relações sociais, impedindo que essas características mais genuínas que cada um de nós traz possam ter uma vazão, uma expressão, porque elas ficariam entravadas, elas ficariam nubladas e também ficariam contidas ou até perturbadas, essas expressões todas, diante de informações desse porte. Então, lembrar do passado, né, pode causar humilhação, porque você pode ter vivenciado situações dolorosas, difíceis, situações que você hoje olha e diz, mas eu fiz isso, e se sentir mal, se sentir num estado de menos-valia, de humilhação, por ter sofrido determinadas coisas ou por ter gerado determinados sofrimentos a outras pessoas. Então, lembrar do passado, o primeiro tópico que nos vem é esse. O quanto de humilhação poderíamos sentir no momento atual. E, de novo, o que eu estava dizendo antes, né? O quanto isso impede ou impediria essa expressão genuína das nossas características, porque já traria de antemão essa possibilidade de sentir-se humilhado, constrangido, com menos-valia, com menos autonomia, para tentar essa expressão mais genuína de quem se é. Outra característica que também dificultaria muito seria a exaltação do orgulho. Então, na atual conjuntura, na atual encarnação, acessar informações de quem eu fui, diante daqueles com os quais eu convivo, na frente daqueles com os quais eu convivo, poderia criar uma exaltação, uma, uma inflação de um orgulho, que na realidade é um falso orgulho, né? Porque todo orgulho ele traz muitos enganos autoperceptivos, né? E aí, no caso, a pessoa se sente muito orgulhosa de algo que fez ou de algo que foi, só que isso já passou, né? Isso já deveria ter sido processado e extraído dessa experiência o necessário para aurir forças para os novos embates, para os novos trajetos da viagem, né? Uma outra característica também, e que traria dificuldades, traria, assim, muitas dificuldades, entraves para o livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, ele é bem relativo à nossa condição espiritual, evolutiva. Quanto mais evoluídos, mais livre-arbítrio nós temos. E aqui eu me refiro ao livre-arbítrio, uma escolha da alma, né? Não é livre-arbítrio aquilo que você vai vestir ou comer, tá? Isso é o mínimo dos mínimos, mas escolhas profundas, filosóficas, morais, éticas, né? Religiosas. Então, a esse livre-arbítrio que, como eu disse, é algo que vai se manifestando na medida em que nós vamos nos tornando mais evoluídos, mais maduros. Quanto menos evoluídos, menos livre-arbítrio. Então, na nossa condição evolutiva nesse planeta, é bem pequena nosso livre-arbítrio, é bem relativo, né? Bem pequeno. Então, se soubéssemos de quem fomos e o que fizemos, mais entraves estariam constrangendo essa expressão do livre-arbítrio. E claro, como eu já falei,
uma perturbação inevitável nas relações sociais, caso soubéssemos de quem fomos, o que fizemos, por onde andamos, né? Então, Kardec também diz que a cada nova existência, o ser humano tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Porque cada experiência terrestre promove um processo de evolução. Então, onde estaria o mérito se ele recordasse de todo o passado? Quando se fala em recordar, é um recordar na consciência de vigília, né? Porque, na realidade, tudo está dentro do nosso perispírito, todas as memórias vivenciadas, né, como um grande filme, está tudo impresso no nosso campo psíquico, espiritual. Só na encarnação não temos a condição de recordar essas informações de uma forma clara e lúcida, né, porque elas estão todas envoltas e encobertas num véu, né. Quando o espírito entra na vida espiritual, que é a sua vida original, né? Quando ele desencarna, ele retorna à sua pátria espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele como num filme. Então ele vê as faltas cometidas, que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe foi dada, né? E procura, então, a existência necessária para reparar o que muitas vezes acabou de escoar-se. O que naquela encarnação, que ele acabou de fechar o ciclo, ele percebendo tudo isso, nesse filme que se apresenta diante dos seus olhos espirituais, ele se dá conta de que esse tempo acabou. Então, ele vai fazer o balanço das conquistas, dos entraves, do que não conseguiu realizar, né? E das coisas que, de alguma forma, infringiram as leis de Deus. Aí, o que vai acontecer? Ele vai em busca de uma nova encarnação. Então, vai procurar vivências, experiências, provas semelhantes àquelas por que passou, ou vai procurar lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento moral e espiritual. Então, é assim que o processo reencarnatório se dá, né? Quanto tempo vai levar entre a passagem para o mundo espiritual e a nova encarnação? Não tem uma regra, porque isso vai depender também das necessidades, das demandas e da evolução espiritual de cada um de nós. Então, pode levar meses, anos, séculos, mas cada interregno desses, entre uma encarnação e outra, cada tempo passado na erraticidade, é um tempo também de organização para a próxima encarnação. E aí este ser, que é cada um de nós, né, pede ajuda aos espíritos superiores para que essa nova tarefa, ou seja, esse novo propósito de voltar ao planeta para viver experiências que não foram vividas ou completadas, para expressar talentos que não pôde expressar, tudo isso vai ser reorganizado com a ajuda dos espíritos superiores e as condições evolutivas daquele ser, e uma nova encarnação será planejada. Tem um capítulo no Livro dos Médiuns chamado Laboratório do Mundo Invisível, que eu gosto sempre muito de lembrar, e até sugerir a leitura, porque mostra o tamanho do trabalho que é uma encarnação, o planejamento de uma encarnação. Quantos seres são envolvidos nisso, né? Quanta matemática é feita aí, quanto planejamento, quanta gestão se dá nesse momento para que uma nova encarnação aconteça, né? E nós, neste planeta encarnados, muitas vezes, não damos o valor necessário àquela vida que estamos vivendo, né? Com todos os seus percalços e com todas as suas coisas positivas, suas conquistas. E porque não temos na nossa
compreensão de vigília, o quanto uma encarnação recebeu de investimentos, de toda a ordem e de muitas pessoas, de muitos seres, né? Para que ela pudesse vingar e acontecer a contento, né? Na direção daquilo que seriam as necessidades espirituais daquele ser reencarnante. Então, tudo isso está encoberto nesse véu quando a nova encarnação se dá. Então, não nos é dado lembrar, mas temos como guia o quê? A intuição. A intuição do que somos e do que fomos. Se eu falei que tudo está mergulhado no campo vibracional, energético, psíquico, espiritual de cada um de nós, está tudo aí. Não temos um acesso direto à informação no estado de vigília, mas temos a nossa intuição, que é a nossa grande guia, e que não preciso vasculhar o passado em termos de histórias, de eventos, mas eu posso, pela minha intuição, olhar quem sou eu hoje, e posso ter uma ideia do que fui, das coisas que preciso melhorar, né? Então, existe um fio invisível que une passado, presente e futuro. Então, nosso momento encarnatório, ele não é aleatório. Nós não estamos vivendo experiências aleatórias, quaisquer, né? Não conseguimos enxergar isso com clareza, mas elas não são aleatórias, não são. E a intuição nos diz isso. E junto com a intuição, a voz da consciência, a consciência plena, lúcida, também nos adverte do que devemos resistir e operar as mudanças. Aquilo que são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o quanto nós devemos ouvir a voz dessa consciência, que vem da intuição também, a intuição se agrega à voz da consciência, ouvindo essa voz da consciência, operar as mudanças em nós. E mais um elemento agregado a isso tudo, nessas essas faculdades, né, em nós, a intuição, a voz da consciência e as tendências instintivas. Porque as tendências instintivas, elas são reminiscências do nosso passado. Então, esses grandes fatores, intuição, voz da consciência e tendências instintivas, falam de quem somos, né? Então, as tendências instintivas, elas são reminiscências do passado, né? Que poderia reconhecer as faltas que cometemos, né? Então, até certo ponto, a gente entra em contato com isso, com essas faltas, através dessas reminiscências, né? Então, ter em conta a melhora que possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou na erraticidade, a existência atual pode ser até bem melhor que a precedente. Isso é uma coisa interessante também, né? Então, esses fatores todos, intuição, voz da consciência, tendências instintivas, mostram das nossas reminiscências, mostram que temos algum nível de acesso à informação, né? E mesmo que entre a última encarnação e a atual houve um período na erraticidade, então é bem provável que da última encarnação para a atual algum progresso aconteceu comigo. E que eu posso até estar hoje numa encarnação melhor aqui é no sentido da evolução espiritual. Eu posso estar hoje vivendo situações de contextos familiares, profissionais, sociais, culturais, religiosos, que me possibilitem desenvolver talentos e aptidões. E, quiçá, né, numa condição até melhor que a anterior. Porque houve entre uma encarnação e outra um tempo na erraticidade, que é esse interregno entre uma encarnação e outra, e houve já o processo reencarnatório interferindo na condição atual, né? Porque toda vez que um espírito reencarna,
ele passa por todo o processo de esquecimento, ele passa por todo o processo de conexão com a família que vai recebê-lo, os pais e a família. Então, ele precisa se entrar esquecer-se, né, envolver-se nesse véu, passar por esse processo, que leva mais de 9 meses, inclusive 9 meses na barriga, e fora o que acontece de aproximação com aquele grupo familiar, e esse encolhimento perispiritual para poder se acoplar a um novo corpo. Então, isso tudo já são fatores intervenientes num processo de educação espiritual acontecendo. Porque variáveis ocorrem, né, nesse período todo aí, algumas são controladas, outras não. Então, eu, como psicóloga, educadora e psicóloga, sei na prática profissional, além da minha pessoal, claro, né, e na prática da observação, o quanto é difícil mudar, né? O quanto é difícil mudar, o quanto é difícil gerar transformações em nós. E que uma encarnação só não daria conta de promover a evolução espiritual a que nós temos potencial, né? E que uma evolução espiritual, ela está assentada num processo de maturidade emocional. São coligados, né? Não é um processo separado. Então, evoluir espiritualmente neste momento planetário que estamos, né, em todos os momentos desse planeta Terra, precisamos atravessar, né, camadas de amadurecimento e de maturidade emocional. Porque, queiramos ou não, nós ainda somos regidos pela força do instinto, pela força do impulso e pelas emoções. Por mais desenvolvimento intelectual que tenhamos conseguido atingir, nós ainda estamos nos debatendo com emoções primárias. O medo ainda nos governa, né? Então, assim, quantas emoções primárias precisarão ainda ser trabalhadas, purificadas, amadurecidas, onde cada sujeito possa se dar conta disso e possa ter um cuidado, né, em relação a tudo isso, para que ele possa ser senhor de si mesmo e não deixar-se governar de forma tão, às vezes, violenta ou de forma tão potente por esse campo emocional. Somos seres de múltiplas dimensões, há uma multidimensionalidade operando em nós, enquanto espíritos encarnados, né? E esse processo de amadurecimento não é um processo linear, é um processo circular, e é um processo atemporal. Quando eu digo atemporal, porque ele é espiritual, ele atravessa o tempo biológico, ele atravessa o tempo deste planeta, né? Ele não é linear, porque não é uma coisa depois da outra, não. Enquanto eu, em determinadas funções, consigo um grau X de amadurecimento, e consigo funcionar através desse grau de amadurecimento, para outras não. Para outros eu ainda permaneço uma criança espiritual. Então, por isso que o processo de desenvolvimento tem essa potência toda, né? E essa riqueza toda. Então, é importante a gente se dar conta disso, né? O quanto de operações acontecem no desenvolvimento espiritual e no amadurecimento emocional, né? E aí a velha questão que se opera, né, que se impõe. Então, as pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores, né, a gente sabe que muitas pessoas ainda hoje se interessam, até pagam videntes, pagam médiums, né, bola de cristal e todos esses recursos para saber quem foram, né? Deveriam prestar mais atenção às suas tendências instintivas e menos a essas informações, pois é pelo seu estudo dessas tendências instintivas, não esquecendo o progresso que possa ter realizado entre uma encarnação e outra, que essas pessoas teriam uma ideia do que foram e do que fizeram, né? Então, basta que estude a si mesmo
e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, observem o que Kardec coloca, né? Não é o fato, o evento que aconteceu lá atrás, mas o quanto de tendências em nós estão operando, né? Estão ainda nos governando. Tendências às vezes não tão boas, né? Então, olhar para isso, estudar-se, ir ao encontro disso, né? Do conhece a ti mesmo, né? A velha frase da filosofia é que a pessoa, o ser, o espírito, vai poder identificar onde está, né? Evolutivamente. O que já conseguiu atingir, evoluir, desenvolver-se e o que ainda está paralisado em si, né? E uma coisa importante que Kardec fala é que as existências futuras, elas não poderão ser reveladas em caso algum. Por quê? Porque dependem da maneira como se cumpre a existência presente e da escolha posterior do espírito. Então, passado e presente estão interconectados por aquele fio invisível que eu falei, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não perceba, existe esse fio invisível conectando passado e presente e conectando o futuro. Só que hoje, digamos que eu desencarne hoje, eu não posso, eu não tenho condições de dizer como vai ser a próxima encarnação. Porque eu não sei o que vai acontecer a partir do desencarne, da erraticidade e do que está por vir. Eu posso, mais ou menos, se eu for uma pessoa atenta a mim mesma, a si mesma, eu poderei, pela intuição, pela força do instinto, né, dessas tendências instintivas, e fazendo uma análise de tudo que aconteceu na última encarnação, eu posso até supor como será a minha próxima encarnação. Supor. Mas jamais me será dito isso, porque ninguém sabe. Então, a gente tem as linhas básicas, né, que mostram por onde andei, por onde posso andar, né, mas não há certeza sobre isso. Então, se o homem, né, se o ser humano não conhece os atos que cometeu em existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado, se tornou responsável, e qual era o seu caráter dominante. Então, é isso que Kardec fala. Qual o caráter que dominou? Qual o caráter que se apresenta hoje? Quais as tendências que estão se manifestando? É isso que importa. Porque a partir daí é que vai a pessoa, esse espírito reencarnante, poderá traçar novos projetos para si, métodos, desculpe, para realizar nessa encarnação. E é bom a gente lembrar que no Evangelho também tem um capítulo falando sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E o que de novo Kardec diz? Que as causas anteriores das aflições, elas são percentualmente muito menores do que as causas atuais. E o que se entende por causas atuais? Justamente isso, aquilo que eu, com as minhas características, com os meus potenciais, com as minhas tendências instintivas, estou gerando para mim de benefício ou malefício, gerando sofrimento, gerando dor, ou gerando amor, bem-estar, paz de espírito. Então, ele coloca que as causas atuais, elas são muito mais responsáveis pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas dores, né, do que as causas anteriores. Então, essa é uma informação importante para a gente também agregar e saber que não importa ir ao encontro dos eventos, importa ir ao encontro pela intuição, pela voz da consciência,
das características, né, dos nossos, das nossas tendências instintivas. E também é bom lembrar que não é apenas depois da morte que o espírito recorda as lembranças do passado. Não, não é só depois da morte, não. Pode-se dizer, né, que ele não perde jamais essas lembranças, porque durante o sono do corpo, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Então, durante a noite, há muitos desdobramentos, e desdobramentos esses, onde nós interagimos com seres, interagimos com pessoas, encarnadas, espíritos encarnados ou desencarnados, acessamos eventos do passado, e cujas lembranças aparecem misturadas nos sonhos, nos signos. Sonhos são restos diurnos misturados com conflitos emocionais, questões que estamos vivenciando, ou encontros fora do corpo, com o nosso passado, né? Então, tá lá, tá tudo lá. E aí, muitas vezes, ao ter acesso, né, ao desdobrar-se durante o sono, ele vai ter acesso aos eventos anteriores, ou vai entender por que determinadas características suas ainda precisam ser trabalhadas, vai entender por que está sofrendo, vai entender por que esse sofrimento também é justo, pode sentir muita tristeza, muita melancolia, porque tem uma saudade de casa, aspas. Quem de nós já não acordou pela manhã e não sentiu essa nostalgia, essa melancolia, essa tristeza, como se tivesse estado com algo ou alguém do passado, que não estão, esse algo ou alguém não estão conosco no presente, encarnados, e que, ao entrar em contato, gerou esse sentimento, porque foi algo importante do passado. Ou quem já não encontrou um sentido, né, nesses sonhos, nessas memórias. Então, as lembranças, elas não se apagam, senão durante o estado de vigília. E aí, o espírito reencarnante, ele pode aurir forças muito importantes nesses instantes de emancipação da alma, né? Se ele souber aproveitar isso, de desdobramento, né, como a gente chama. Dormiu, desdobrou-se, emancipou-se, descolou-se um pouco do corpo físico, ficando ligado por um fio e indo ao encontro no espaço de seres, situações, etc., do passado, do presente ou do passado. Então, o esquecimento do passado é uma bênção e nós devemos agradecer a essa possibilidade que Deus nos deu de esquecermos o passado. Então, muita paz para todos e que a gente possa continuar seguindo em busca das nossas tendências que precisam ser trabalhadas.